Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao treinamento da ferramenta Funil de Vendas, um CRM preparado para você bater as suas metas todos os dias. Eu sou o Thiago Pirinelli, sócio fundador da Funil de Vendas, e hoje eu vou conduzir você a uma jornada de aprendizado de forma muito simples, muito assertiva, de como você pode utilizar a ferramenta Funil de Vendas para bater as suas metas. Então, vamos lá para a tela do computador. Bom, já na tela do computador aqui, na tela de login, para você fazer o login dentro da plataforma, você pode vir aqui no endereço app.funildevendas.com.br. Então você vai se logar com o login que você recebeu, o e-mail e a senha que você recebeu. Então após você entrar aqui na plataforma, você vai ter essa visão geral aqui de como que são as etapas do teu processo de vendas. Eu vou trazer aqui um overview de como você utilizar e também dos principais recursos de como você pode aproveitar então a ferramenta no seu dia a dia no atendimento. Lembrando que tudo que você faz aqui dentro do funil de vendas, o seu líder, a gestão da GAS, está monitorando tudo isso para te ajudar a alcançar os melhores resultados. Então, há uma importância muito grande de você manter o funil de vendas atualizado diariamente para que você possa, sim, colocar mais dinheiro no seu bolso todos os meses. Então, vamos lá. Trazendo aqui um contexto. São 3 etapas definidas, então, pela gestão GAS, onde a primeira etapa se acondiciona todos os leads que foram capturados, portanto, de um dia anterior ou da semana anterior, e ele já vai ser distribuído de forma igualitária para todos os operadores. Então, nesse caso, você vai abrir o seu funil de vendas logo de manhã, vai aparecer, então, diversas oportunidades aqui, tanto na primeira etapa quanto nas outras etapas que você já vem atendendo. Então vamos lá. Então a primeira etapa de leads, segunda etapa leads abordados e a terceira etapa de agendamentos. Então como é que você deve utilizar toda a plataforma? Primeiro, você vai separar, portanto, os leads que você vai entrar em contato com eles. Então vamos supor aqui que o Alessandra, chegou para você, está aqui disponível para você começar o atendimento com ela. Então a primeira coisa que você vai fazer é, desses 12 que temos aqui nessa tela inicial, eu quero falar somente com a Alessandra. Então você vai arrastar, portanto, essa oportunidade até leads abordados. Você vai clicar aqui no botãozinho de mais e você vai começar o processo de qualificação com esse lead, ou seja, você vai entrar em contato com ele por meio ou do telefone ou do WhatsApp. Tá? Então tem que olhar aí como que é o processo inicial dentro da GAS da primeira abordagem. Nesse caso aqui eu vou fazer uma abordagem via telefone. Então eu tenho que marcar uma atividade aqui, eu clico em atividade, na ligação, coloco a data que eu estou conversando com ela e o horário que eu estou iniciando essa ligação e gravo aqui. É importante também você, após toda a atividade que você executa, você marcar aqui uma anotação. Então, digamos que eu liguei agora para a Alessandra e ela falou para mim: Thiago, por gentileza, você consegue retornar essa ligação no período da tarde? Porque agora de manhã eu estou ocupada. Aí eu falo para ela sim. Então, nesse caso aqui, eu clico no botãozinho aqui do meio de edição, ele vai abrir novamente aqui o campo das anotações e eu coloco aqui uma anotação do tipo pediu para entrar em contato de tarde. Feito isso, gravo essa atividade. Nesse caso aqui que eu fiz a primeira ligação, eu tenho que checar ela, ou seja, eu deixo a atividade sem ela já realizada. E aí eu marco uma outra ligação então para fazer no período da tarde. Por exemplo, eu vou ligar aqui às 16 horas para ela, né? Então, retornar. E gravei, portanto, então, a atividade de ligação. Cliquei no cancelar e agora ele voltou aqui para essa tela, marcando, portanto, uma bolinha aqui em cima do botãozinho de mais. O que significa isso? Significa que você tem uma atividade pendente para ser realizada. Então você vai notar 3 cores desse semáforo. Você vai encontrar a cor verde, que significa são atividades de amanhã para frente.
A cor amarela significa de atividades para hoje e a cor vermelha significa que a atividade já está atrasada para você realizar ela. Então, você continua o seu processo de atendimento. Nesse momento, então, eu vou falar com o Carlos. O Carlos, eu trago ele para leads abordados. Por que é importante você trazer a oportunidades para leads abordados? Para que a gestão consiga entender todos os leads que entraram no seu funil de vendas, né, de um dia para o outro, e quem é que você já está em contato para qualificar, né, pela campanha que chegou para você, para que você possa marcar o agendamento. E no final do período nós vamos analisar quantos leads entrou para você, quantos desses foram abordados, quantas dessas abordagens foram para agendamento e quantos agendamentos nós de fato conseguimos fazer com que o cliente fosse para a loja e também comprasse ali, portanto, o produto, tá? Então nós vamos chegar aqui nesse lead ganho. Então no Carlos, nesse caso aqui do Carlos, você arrasta ele para leads abordados, faz o mesmo procedimento de atividade, marca uma ligação que você está fazendo para ele. Então abordagem, gravei. Enquanto isso, eu chamo o Carlos então no telefone. E aí o Carlos gostou, então, portanto, da proposta que você fez e você conseguiu fazer com que o Carlos escolhesse uma data para ir até a loja. Então, nesse caso aqui, você marcou um agendamento para o Carlos ir. Então, você vem aqui, checa, então, portanto, a ligação, marca uma outra atividade de agendamento. Quando? Então, você combinou, digamos, com o Carlos para ele ir na quarta-feira às 10 horas da manhã, tá? Então, vai até a loja. Marca uma anotação, gravou. Então, é importante também essas anotações vocês entenderem que elas são fundamentais para que você marque alguma palavra-chave, alguma frase que o lead falou para você do tipo, olha, estou doente, me liga depois, para que você possa abordar novamente esse lead com a informação, olha, eu lembro que você estava doente no dia, poxa, melhorou. Então isso traz, portanto, uma empatia no seu atendimento. E aí a gente sabe que quanto mais empática for então esse atendimento, mais chance você tem de conduzir essa oportunidade, esse lead até o fechamento, tá? Então nesse caso aqui, o Carlos agendou para o dia 9, tá? E a gente traz aqui cancelar, então ele continua aqui nesse leads abordado. Agora que ele agendou, portanto, essa atividade, o que você tem que fazer? Vir aqui com o Carlos, arrastar ele para agendamentos. Então, portanto, agora você tem o Carlos agendado aqui para o dia 9, né, do 8 às 10 horas da manhã. Então, feito isso, você continua, portanto, o seu processo. Digamos que você retornou para a Alessandra, então, no horário combinado, aqui às 16 horas. O que você vai fazer? Você vai vir aqui de novo nesse botãozinho de mais, clicar em atividades, checar essa atividade de ligação, porém, a Alessandra falou assim, olha, Thiago, eu não estou interessada, não precisa mais me ligar aqui. Então, o que você vai fazer? Um processo de perda, tá? Por isso que é um funil de vendas, não é tudo que entra que sai. Então, é natural que aconteçam perdas no meio desse caminho. Então, você vai arrastar agora essa oportunidade para baixo, você vai soltar em cima dessa cestinha de lixo vermelha, tá? E aí você vai selecionar um motivo. Então, nós temos aqui já pré-definido alguns motivos. Digamos que essa pessoa achou muito longe ir até a loja. Tá? Então, você seleciona aqui o motivo longe. Retornar no futuro, nesse caso, a oportunidade que você marca sim para retornar no futuro, ela deixa ela perdida, mas no futuro que você seleciona, por exemplo, no dia 24, ela faz uma cópia e volta. Nesse caso, você vai colocar retornar no futuro, não, porque ela achou longe. Depois, um trabalho de remarketing vai fazer essa abordagem novamente com o lead e vai recolocar ele no funil de uma forma mais aquecida. Então, nesse caso aqui, você vai deixar não e vai gravar então. Feito isso, a oportunidade ela sai daqui desse mapa de oportunidades para você e depois a gente vai entender como que você visualiza quais são as oportunidades que você
perdeu ou ganhou também. E aí digamos que o Carlos, portanto, ele compareceu ao agendamento e de lá ele adquiriu um produto. Você liga no dia seguinte para ele, né? Então, ele compareceu, você ligou, você vai ligar no dia seguinte para ele. Então, checa essa atividade ou vem aqui, clica no editar e se ele compareceu, escreva lá, compareceu e comprou, tá? Só uma anotação para você não se perder aqui. Checa portanto, essa atividade e aí, nesse caso que ele comprou, então o processo da GASSE é pedir então um comprovante ali que ele fez a aquisição, tá? Então você clica na oportunidade dele, vai abrir aqui, portanto, todos os detalhes desse contato, tá? Então aqui nesse canto nós temos uma janela aqui de oportunidades contando com o canal de vendas, ou seja, qual foi a origem que ele veio até o seu funil, né? Se você deseja compartilhar com algum outro usuário, se você tem alguma observação extra para fazer, organização, nesse caso aqui não vende para a empresa, vende para a própria pessoa física, pessoa com os contatos dela aqui, tá? A cidade que ela está, você pode até demarcar aqui quando vier de uma campanha diferente, tá? E o endereço, se você tiver essa informação, tá bom? Então, nesse caso aqui, quando você pede um comprovante para que ele mande para você, comprovando que ele fez uma compra, então você vem aqui em arquivos, você clica em anexar, né? Tira lá do seu WhatsApp. Então, por exemplo, digamos que o arquivo fosse esse aqui. Vou pegar um arquivo qualquer, tá? Eu clico aqui em abrir e clico em upload. Feito isso, então o arquivo já está em anexo aqui, comprovando então que esse cliente adquiriu o produto, né? E aí você ganha essa oportunidade. Então você pode também na tela inicial arrastar para aquele maletinha onde tem um fundo verde, ou você pode por aqui mesmo clicar em ação, ganhar. Da mesma forma, deixa aqui o motivo, o agendamento, tá? Retornar no futuro não, e você clica em gravar. Então, voltando para a tela inicial, clicando aqui ou na marca do funil ou aqui no link oportunidades, ele volta para essa tela para você continuar o processo então com a Célia, a ligação com a Célia, a ligação com a Elaine e assim vai até você cumprir ali todas as etapas, ganhar, perder oportunidade e gerir todo esse processo. Agora, falando dos filtros principais aqui do funil de vendas. Então, aqui nessa região você encontra o funil que você já tem cadastrado. Nesse caso aqui só tem um funil cadastrado para você. Você tem aqui as últimas oportunidades de datas, né, anteriores. Então, a gente tem aqui todas as oportunidades que foram cadastradas ou trabalhadas em todo o período. As oportunidades que você trabalhou hoje, né? Então, nesse caso, se você clicar aqui, como eu importei os dados para hoje mesmo, vai aparecer somente as de hoje aqui, tá? Você tem aqui as oportunidades de ontem. Então, se você clicar, se você tiver algum trabalho que foi realizado ontem, tá? Ele pega a data de atualização dessa oportunidade e assim vai na semana passada, né? Ou essa semana, este mês passado ou últimos 30 dias. Como padrão, ele já vem aqui nos últimos 30 dias selecionados. Aqui desse lado, você encontra os filtros avançados. Então, nós temos aqui esse filtro de procurar oportunidades, aonde você pode procurar uma oportunidade por uma classificação dela. Então, por exemplo, todas as oportunidades que foram trabalhadas, independente daquelas que vieram, por exemplo, na semana anterior, você trabalhou nelas essa semana, atualizou, colocou atividade, movimentou de uma etapa para outra, enfim, elas então são exibidas no período que você selecionou. Então, todas as oportunidades trabalhadas ou apenas novas oportunidades. Isso significa que são os novos cadastros que vieram. Então, digamos que você selecionou as oportunidades que vieram para você hoje no seu funil de vendas, então você clica em oportunidades, novas oportunidades, filtra e clica aqui no hoje. Então,
são as oportunidades que foram cadastradas hoje. Como aquelas oportunidades foram cadastradas num período anterior, que nesse caso aqui foi cadastrada dia 1º de agosto, então não mostra que ela foi cadastrada hoje, tá? Mas mostra que ela foi atualizada hoje, tá? Ou seja, todas as oportunidades. Por aqui também você tem os filtros de abertas, ganhas e perdidas, onde você pode filtrar também as 3 seleções de uma vez só e você vai ver, então, portanto, aquelas oportunidades que você perdeu e também ganhou, tá bom? Aqui de novo na lupa, nós temos o filtro de respostas, então eu quero saber todo mundo que eu perdi porque o motivo foi longe. Então eu seleciono aqui, posso selecionar os 3 filtros mesmo e a hora que eu filtrar aqui vai me aparecer, então, portanto, a oportunidade que eu perdi porque o motivo estava longe, tá bom? Dando sequência aqui, nós temos os usuários. Como você só vê as suas oportunidades, então aqui vai estar somente o seu selecionado. A oportunidade você pode, por exemplo, colocar o início de um telefone. Então, digamos assim, ó, eu quero voltar aqui, ó, restaurar os filtros. Vou voltar como filtro padrão. Deixa eu pegar aqui um telefone. Vamos pegar aqui, ó, 9423 é o final desse telefone aqui, ó. Então eu clico na lupa, digito aqui, ó, 9423 e filtro. Então ele vai me aparecer somente essa oportunidade que tem aquele telefone que corresponde. Ou até mesmo, né, vamos pegar aqui, ver se tem algum nome aqui específico. Vamos voltar. Érica aqui, ó. Então eu quero buscar todas as oportunidades que tem a palavra Érica. Então ele busca aqui. Dessa forma você consegue então trazer um filtro muito mais personalizado, tá? E as outras combinações de filtros, você tem produtos, canais de vendas, né, um período específico, eu quero uma semana, por exemplo, do dia 12 do mês anterior até o dia 12 desse mês, por exemplo. Eu posso fazer essa filtragem também e aqui eu posso exibir todas as oportunidades que foram compartilhadas comigo ou que não estão compartilhadas. Como é que você sabe quais são as oportunidades que estão compartilhadas com você? Elas vão aparecer, ao invés de branco aqui na tela, elas vão aparecer cinzas. E aí você não consegue arrastar aqui nessa tela principal, mas você consegue entrar na oportunidade e uma forma também de você passar de uma etapa para outra. Se você tem acesso à oportunidade, é só clicar, então, portanto, aqui nessa etapa. Por aqui também você consegue adicionar atividades, você consegue adicionar uma nova pessoa, enviar um e-mail, você consegue adicionar produtos e serviços, escrever um diário de bordo específico e, como a gente já falou, anexar, portanto, documento. Essa é a base para você conseguir gerir todo o seu funil de vendas. E agora nós vamos para a reta final desse vídeo, mostrando, portanto, as principais estatísticas do funil de vendas para que você possa ler essas estatísticas e garantir os melhores resultados. Como a gente está usando o funil de vendas para uma área de pré-vendas, de call, né, de operador, então aqui nós não vamos ter o valor nesse caso, somente se as regras mudarem ali na GACI e passar a ter, então, portanto, o valor aqui vendido, tá? No caso, por exemplo, o comprovante, você pode adicionar o valor na oportunidade. Então, aqui nós temos total em vendas com uma oportunidade vendida, previsto, que é o famoso forecast ou a previsão de vendas, nós temos ainda 10 oportunidades, né, em aberto para serem trabalhadas. Em meta, a gente ainda não tem essa configuração. Nós vamos ter aqui, então, portanto, a performance. Nós temos 7 movimentações ao todo no funil. E nós temos aqui uma abertura versus ganho, que é o ciclo médio de vendas. Ou seja, do momento que a oportunidade entrou no funil de vendas ao momento que você ganhou ela, passa-se em média 6 dias. Tá? Nós temos aqui o ticket médio, que ele traz aqui a média de todas as vendas que você realizou. A conversão média diária, então, pelo período selecionado, quantas vendas eu converti nesse período selecionado. A macroprodutividade, que significa todas as atividades criadas, agendadas, ainda para serem realizadas, as que foram realizadas e as que estão em atraso.
e aqui a microprodutividade. Então, nesse caso, nós criamos aqui 3 atividades de ligação, tá? E nós concluímos as 3 aqui, ó. Então, ela fica aqui desse ladinho aqui, ó. Nesse caso aqui, nós temos uma atividade de agendamento criada e ela foi concluída. Então, por aqui é muito importante você manter então as atividades lá, as bolinhas sendo atualizadas dentro do funil de vendas, porque aqui vai medir a produtividade de cada um dos agentes operadores, tá? E por aqui nós temos o famoso gráfico de funil de vendas, aonde nós temos aqui todos os leads que entraram no funil de vendas, todos que ainda estão abertos, todos que foram perdidos na etapa e a passagem aqui da taxa de conversão de eficiência entre uma etapa e outra, ou seja, de leads para leads abordados, nós temos 41,7%. Abaixo de 30% começa a ficar um pouquinho ruim aí esse número. Então, se tem algum parâmetro aqui, considera um parâmetro bom acima de 30%. Por quê? É o momento que você aborda aqui o lead ao momento que você transfere ele, então, portanto, para leads abordados e de leads abordados para agendados, tá? Ou seja, se você entra em contato com o lead e o telefone está errado, por exemplo, ou se você entra em contato com o lead e você perde nessa etapa, então você tem que ter aqui uma taxa de referência para se trabalhar, tá bom? Então essas taxas aqui, por exemplo, são logicamente um exemplo, né? Mas elas vão sendo atualizadas a cada movimentação que você faz. E aqui para baixo nós temos desses 12, 5 passaram para leads abordados, desses 5 eu ainda tenho 3 em aberto, eu tenho 1 perdido nessa etapa. Aqui dos 5 eu tenho 20% que passaram para agendamentos e dos do 1 agendamento aqui, 1 eu ganhei. Nós estamos então com 100% de taxa de aproveitamento nessa etapa. E aqui é a eficiência total do funil, ou seja, de 12 que entraram, 1 saiu, nós temos então, portanto, 8,3 de taxa de conversão. Tá? Essa taxa é formada numa conta básica de matemática que é 1, nesse caso aqui o final, 1 dividido por 12. Tá? Vai dar aí 8,3 alguns quebrados, perfeito? E aqui nós temos um gráfico também dos canais de vendas, por onde que entrou essa oportunidade e por onde eu tenho aqui a eficiência de fechamento. Os motivos de ganho e os motivos de perda que também eles são mapeados nessa tela. Então, esse foi um vídeo treinamento do funil de vendas CRM e eu espero que você possa ter, então, portanto, uma eficiência para utilizar toda a plataforma para sim conquistar muito mais negócios. E é isso aí. Sucesso, Deus te abençoe e conta com a funil de vendas para bater meta todo dia. Até mais.